Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Viviane, eu sou cofundadora da School Advisor, uma plataforma de busca e recomendação de escolas. Eu vou ser a mediadora da conversa de hoje. A gente da School Advisor, em parceria com a Filhos Sem Fila, a gente está promovendo esse encontro com o objetivo de discutir medidas de prevenção, de redução de riscos da transmissão do Covid na volta às aulas. A nossa ideia aqui não é trazer respostas concretas, já que a situação é nova para todo mundo, né? As escolas na Europa, por exemplo, começaram a reabrir essa semana, inclusive, então a gente ainda não tem outras experiências a longo prazo para se espelhar. Mas a gente quer aqui discutir com os especialistas, que são os nossos convidados, algumas estratégias que estão sendo adotadas lá fora e como elas podem ser replicadas para o Brasil, tá bom? Nosso encontro vai ter duração aproximada de 1h30. A gente vai começar com uma conversa com os convidados e depois a gente vai abrir para perguntas. Então, quem tiver dúvidas, eu peço que utilize o chat, envie as suas perguntas e, por favor, fale para quem vocês querem direcionar para a gente poder, ao final da nossa conversa, poder repassar essas dúvidas para os convidados. Eu queria agradecer muito os nossos convidados que estão aqui com a gente hoje. Então, a gente está com Caio Augusto de Lima, ele é biomédico e enfermeiro, mestrando em Ciências da Saúde, pós-graduado em Vigilância Epidemiológica e Gestão de Serviços de Saúde. A gente está com Carlos Lavieri, mantenedor do Colégio Tatiaia, que é um grupo de escolas de educação infantil aqui em São Paulo e um dos fundadores do projeto Jornada X do Instituto Live Lab. A gente está com a Júlia Cooperman, supervisora de operações escolares na empresa Zelar, do grupo GTP, especializada em técnicas de limpeza profissional, asseio e conservação patrimonial. A gente está com Léo Miner, CEO da startup Filhos Sem Fila, diretor do Comitê de EdTechs da AB Startup, professor de inovação e empreendedorismo na FIAP. E com o Matheus Benjamin de Oliveira Natal, biomédico epidemiologista, professor, entusiasta e pesquisador. A gente também teria hoje a presença do Rodrigo Zul, que é líder das áreas de Security, Safe e Welcome da Avenues, mas infelizmente ele teve um problema pessoal, não pôde participar com a gente, mas eu tenho certeza que ele está extremamente bem representado aqui pelos nossos outros convidados. Bom, então eu vou começar contextualizando um pouco, dizendo para vocês que as escolas na China e na Europa elas começaram a reabrir desde o início desse mês e elas estão adotando diversas medidas de segurança para evitar a transmissão e o contágio do Covid na volta às aulas, entre os alunos e os funcionários. Em Wuhan, por exemplo, os alunos precisam usar máscaras, eles precisam medir a febre antes de chegar na escola e alguns colégios instalaram, inclusive, proteções de acrílico entre as carteiras individuais para proteger os alunos do contágio. E aí eu queria começar perguntando, por favor, para o Matheus, do ponto de vista da epidemiologia, quais são as maiores preocupações envolvidas na reabertura das escolas? Certo. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Fico muito feliz de estar participando aqui com todo mundo. E assim, para começar, eu gostaria de contextualizar um pouco a situação, que assim, é meio difícil quando você compara Europa, Ásia com o Brasil, principalmente porque muitos países afetados por lá, eles realmente conseguiram conter a doença através da testagem. Eles estão fazendo uma testagem em massa inacreditável. Países como a Coreia do Sul e a Alemanha têm um índice de testagem a cada 1.000 habitantes, né, gigantesco. Então, realmente, esse número é muito grande comparado ao Brasil. O Brasil, ele é um dos países que tem menos testagem e um dos países que está com mais quantidade de casos hoje em dia. Então, para vocês terem uma noção, né, desse índice de subnotificação que a gente tem no Brasil, vários estudos e vários artigos da Johns Hopkins University, da Imperial College of London, da USP de Ribeirão Preto e da Fiocruz, calculam que a gente está aproximadamente aí com cerca de 1 milhão de casos já no Brasil, enquanto nas secretarias de saúde a gente está notificando apenas 177, se não me engano, 1.000 casos até agora. Então, se você for pensar, o índice de subnotificação é muito grande e por conta disso que a gente tem que tomar bastante cuidado com qualquer tipo de reabertura. Qualquer tipo de reabertura ela precisa ser muito bem analisada, certo? Bom, agora você falou sobre as crianças. As crianças geralmente elas são assintomáticas. Elas geralmente não manifestam sintomas porque esse tipo de doença, né, a Covid-19, ele não afeta muito o sistema imune dessas crianças. O sistema imune consegue combater em tempo real esse vírus antes dele manifestar um sintoma. Então, a criança, ela só é um carreador, é um hospedeiro intermediário, basicamente, que transmite a doença, porém não manifesta sintoma. Na maioria dos casos. Claro que nós temos, sim, casos
de que doenças que manifestam, crianças que manifestam sintomas vêm a complicações, né? Mas não é realmente o padrão. Porém, as crianças assintomáticas, elas são o perigo que eu falaria para elas é, na verdade, de perder os pais, ou perder uns avós, ou perder um avô, uma avó, um bisavô, porque essas crianças podem levar essa doença do ambiente isolado, né, do ambiente fechado, que é uma escola, para esses familiares. Então, todo tipo de reabertura, todo tipo de aglomeração tem que ser muito bem controlado, tem que ser muito bem monitorado, principalmente porque a gente já viu que essa é a chave para o sucesso, monitoramento. Perfeito, entendi. E, Léo, você que está em contato com muitas escolas, quais são as principais preocupações que estão sendo apontadas pelas escolas nesse momento? Oi, boa noite, pessoal. Bom, Vivi, assim, eu tenho, quando a gente fala, né, de volta às aulas, assim, especificamente, tem muitas preocupações. As escolas estão aprendendo muito também em todos os momentos aí com essa história toda. Mas quando a gente fala de volta às aulas, eu tenho visto algumas coisas principais, tá? Ajustar grades e espaços, né? Então, se você não puder, acho que está tudo meio assim em termos de definição. É todo mundo esperando o que vai ser recomendado, mas as coisas que já se entendeu. Ninguém pode ficar muito perto, então você não consegue dobrar o número de salas, então possivelmente você vai ter de ajustar grade, horários de entrada, horários de saída. Já ouvi algumas escolas até pensando em fazer alguns alunos vão segunda, quarta e sexta, os outros vão terça, quinta e sábado ou qualquer coisa parecida. Então tem alguns pensamentos assim, mas por enquanto são pensamentos, mas sobre essa preocupação, né, de acomodar todo mundo de uma forma segura, com distanciamento, a higienização dos espaços, isso está preocupando bastante, como fazer isso rápido, a seco, né? Porque não dá tempo de limpar tudo e secar tudo Tem escolas que as crianças, os alunos trocam de sala, né? Então complica ainda mais, você teria de higienizar a cada troca. Então tem essa preocupação também. E a outra coisa que até uma coisa que a gente na Filhos Sem Fila olha de muito de perto são as aglomerações, né? Então aquela história de um monte de criança no pátio possivelmente não vai ser mais possível por um período, não vai ser recomendado por um período. A aglomeração dos pais lá de fora igualmente, vai ter de cuidar disso tudo. Isso a gente está sentindo. Hoje, só para dar um exemplo, que não é só Brasil, eu tive uma conversa com uma escola no Uruguai e eles estão com exatamente a mesma preocupação. As aulas vão voltar e como a gente evita que as crianças fiquem todas juntas no pátio e tudo. Então, assim, tá realmente um negócio bem abrangente essa preocupação. Perfeito. Você falou essa questão da higienização, né? E aí eu queria perguntar para a Júlia, nesse contexto agora da Covid, o que muda nos procedimentos da limpeza das escolas, né? E de que forma que as empresas especializadas, como a sua, estão se preparando para adaptar os seus procedimentos para esse novo cenário? Então, na questão da limpeza, é interessante até essa pergunta, porque os procedimentos na limpeza, eles não mudaram, né? O que mudou é a frequência que a gente vai ter que se preocupar em fazer esses procedimentos de limpeza, né? Então, quando a gente fala em limpeza, principalmente quando as escolas voltarem, que acho que não vai ser, né? A gente está em maio, não vai ser junho, né? A gente está pensando numa coisa lá, né? Para julho, talvez. A principal preocupação das empresas de limpeza vai ser diminuir o risco de contaminação, né? Porque zerar esse risco é o que a gente está fazendo agora, mantendo as escolas fechadas. A partir do momento que as escolas voltarem a funcionar e começar a ter crianças, mesmo que divida horário, né, para ter menos aglomeração, que divida pátio, acho que tem várias medidas que a gente, né, que podem ser adotadas para continuar promovendo esse distanciamento entre as crianças, mas o fato é que elas vão continuar tocando na mesa, depois vem uma outra criança, né, que nem o Léo falou, às vezes elas compartilham a mesma sala ou objetos, então a gente vai ter que se preocupar em aumentar a frequência da limpeza desses ambientes. Além de tomar cuidado com né, porque quando a gente fala em limpeza, a gente fala em duas coisas, né? Aliás, três: saúde, bem-estar e a conservação do patrimônio, né, daquilo que você está limpando, seja uma mesa, uma cadeira. Acho que o principal foco agora vai ser a saúde das pessoas, né?
Então, para você conseguir manter a saúde, promover a saúde no ambiente, a gente tem que se preocupar com a higiene pessoal e com a higiene desse ambiente. Na higiene pessoal, a gente tá bem divulgado aí, né? Lavar as mãos, acho que todo mundo, depois da pandemia, descobriu que lavava a mão errado, até agora, né? É tanto vídeo mostrando que lavava a mão, tem que ser 20 segundos, 30 segundos. Você fala, gente do céu, lavei a mão errada a vida toda. Cobrir a boca ao tossir, né? Então, tem todos esses... todas essas preocupações com a higiene pessoal, que são importantes, e aí, como, né, responsável por escolas e pelos profissionais de limpeza dessas escolas, a gente tem que repassar esses treinamentos, esses cuidados de higiene pessoal para esses colaboradores. Porque a limpeza, aqui, ela ainda depende muito da pessoa estar lá limpando. Então, além do cuidado, né, com a própria saúde, ele também vai ter que ter o cuidado com a utilização dos materiais e a higienização dos ambientes. Então, para começar a higiene de um ambiente, em primeiro lugar, o profissional, né, o auxiliar de limpeza, tem que colocar todos os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, que provavelmente agora, na volta das aulas, vai incluir máscara, né, vai incluir o óculos. Alguns a gente já usava, por exemplo, as luvas, são obrigatórias. Uma bota, um calçado aprovado pelo Ministério do Trabalho já era obrigatório. Talvez a gente inclua, né, alguns outros EPIs, acho que tudo tem que ir acompanhando os órgãos responsáveis, o que vai ser exigido, o que não vai ser exigido, e focar nos procedimentos que nós já fazíamos, né, quando a gente fala em limpeza, tem a limpeza seca, tem a limpeza úmida e tem a limpeza molhada. A gente não vai conseguir ficar lavando e enxaguando tudo, né, fazendo a limpeza molhada em tudo. Mas a gente tem que focar nas áreas de contato. Então, quando a gente fala em aumentar a frequência da limpeza, é aumentar em quais ambientes? Dentro de uma sala de aula, por exemplo, né, já que a gente está falando de escola. É meio que impossível a escola disponibilizar ali uma sala de aula durante 1 hora para você fazer uma limpeza do teto ao chão, que a gente chama, né, a limpeza terminal, que é feita em hospital, por exemplo. Mas será que na hora do recreio dá para a gente entrar e fazer a limpeza concorrente, que é higienizar maçaneta, interruptor, o controle remoto do projetor, todos os lugares onde, né, as mesas, as cadeiras, todos os lugares onde você tem o contato, né, onde a sua mão toca. Então, nisso a gente vai ter que adaptar a rotina de trabalho do profissional para poder aumentar essa frequência de limpeza, né? Lembrando que é um vírus, né? O coronavírus é um vírus que, a partir do momento que eu limpo, ele fica limpo até a próxima pessoa tocar e transmitir um vírus novamente né, naquela superfície. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas superfícies de contato e estar sempre higienizando com o produto, né? O colaborador da limpeza tem que usar o EPI correto e fazer o procedimento correto. Procedimento significa os métodos de limpeza, né? Então, que equipamento eu vou usar, que produto químico eu vou usar, eu vou usar pano, vou fazer limpeza úmida, molhada, banheiro, por exemplo, é recomendado limpeza molhada no final do dia, você tem que enxaguar tudo. Então, para cada ambiente tem uma recomendação, né? É importante que siga as recomendações né? A Anvisa baliza muito dos produtos que a gente utiliza, então tem que sempre seguir também produtos que sejam registrados, né, na Anvisa, mas tem que ter esse cuidado com a limpeza, sim, né, com a saúde. Mas eu acho que as empresas, né, você perguntou como que as empresas estão se preparando. As empresas, eu acho que elas sempre estiveram preparadas, né, porque existe um procedimento que deve ser feito e as limpadoras já fazem isso normalmente, já é o treinamento que é dado para o profissional de limpeza. Só que tem que ter um cuidado redobrado agora, né, cobrar que esses procedimentos sejam feitos em maior frequência. Excelente, muito bom. E aí eu queria ouvir um pouquinho do Carlos. A gente sabe que a maior parte das escolas que está reabrindo, eles estão adotando as práticas de distanciamento social, né, entre os alunos. Então, elas estão abrindo em turnos, estão abrindo primeiro alguns níveis de ensino, depois outros. E o Carlos, que é responsável por um grupo de escolas de educação infantil e berçária, eu queria entender se você acha que são viáveis essas medidas nesse tipo de escola, né, onde a gente fala de criança e de bebês. Se o distanciamento social é viável. Agora sim.
Eu acredito no seguinte, primeiro, você vai ter um processo que não é tão... As pessoas estão imaginando que a escola vai reabrir, assim. Não é assim, certo? Como foi bem colocado, se imagina que vem uma orientação, certo? Seja do órgão estadual, seja do órgão federal, e que nós não vamos ser pegos de surpresa como foi com o fechamento. Então, a gente vai ter um pouco mais de competência aí para resolver isso. Existe, é claro, uma pressão, e ela existe, para que os pais voltem a trabalhar, e para isso, então, as escolas têm que funcionar 100%. Mas a verdade é que, muito provavelmente, você vai ter os pais divididos em vários grupos. Vai ter o pai que, na hora que abrir a porta da escola, ele está lá levando o filho, dando graças a Deus, e vai ter o pai que vai levar 2 meses para voltar para a escola, se não levar 6, se não falar, não volto nem esse ano. Então, você vai ter menos alunos agora na primeira fase, muito provavelmente, até que as pessoas percebam que isso é tranquilo. Eu hoje já acredito que isso é mais ou menos tranquilo, porque as crianças não são um grupo de tanto risco, e talvez o Matheus depois possa explicar isso, mas eu já li que as crianças também não são muito propagadoras, que elas têm o risco de propagar, mas que elas têm menos carga viral. Eu não tenho certeza disso, aí deixa para o pessoal da epidemiologia falar. De qualquer forma, não é só isso. Eu tenho equipe na escola, eu posso ter um professor passando para a cozinheira, que está passando para a direção, tem um quadro de funcionários que é todo mais velho também. Não é assim, não pode abrir escola porque criança pega e é novinho. Não é bem isso. Tem umas questões aí. O isolamento social, ele vai depender demais do espaço. Eu imagino que algumas escolas vão ter muita dificuldade. Eu fico imaginando que em São Paulo tem alguns colégios muito densos, então, colégio com 5.000 alunos colocados em prédios monolíticos. Então, isso vai ser muito difícil para esses colégios. Especificamente para o meu colégio, para as unidades que a gente tem, nós não temos tanto problema com espaço, porque a escola é relativamente ampla para o que tem de criança. Provavelmente, o que se vai fazer é que a escola não vai voltar a período integral para todo mundo amanhã. Provavelmente, ela vai voltar meio período, para que as crianças não tenham tantos prejuízos. Eu queria deixar claro que, assim, a escola sempre teve o conflito entre o cuidar e o educar. Isso não é uma novidade para a escola. Esse conflito é constante. As pessoas sempre tiveram a preocupação de, puxa, não vai acontecer nada com meu filho. E, ao mesmo tempo, ninguém quer que as crianças fiquem completamente móveis sentadas num canto, porque elas não vão aprender nada. Então, não vai para a escola, certo? Então, eu preciso dar a oportunidade de aprendizado e, simultaneamente, eu preciso dar uma preservação. Eu imagino que, com o vírus, aumentou a necessidade de atenção na perna do cuidado. Mas tem questões que vão se colocar. Como é que eu faço com o corrimão da escola? Certo? A escola tem escada. Eu tenho um corrimão. Um corrimão é um ato de segurança. Pegar no corrimão é uma atitude de segurança. Vamos ter que criar um procedimento. Pegou no corrimão, passou lá, passa o seu alquinho. Isso vai ser verdade aonde? Em escolas que eu tenho um corrimão, crianças pequenas subindo pelo corrimão, e que eu vou criar um modelo de, cada vez que você passou no corrimão, passa álcool gel no final do processo. Isto aí, eu acho que o gestor escolar vai ter uma preocupação de olhar para si, porque vai vir uma orientação maior lá de cima, esperamos, né? E a partir daí você tem que olhar. Estudemos o máximo que a gente pode, porque, você falou, a Noruega tem um caminho, a China tem outro caminho, cada lugar está dando suas soluções, algumas super tecnológicas, outras muito menos, e nós estamos num país que tem escola que não tem água e sabão, tá? Vamos deixar claro. Então, uma coisa é discutir aqui a escola particular de 3.000, 4.000 reais. Outra coisa é discutir a escola pública do interior, lá no Amazonas. Vai ser um problema. Então, assim, essas questões, você vai ter que olhar do seu ponto de vista e falar, tá bom, eu como gestor, o que é que eu preciso cuidar primeiro para conseguir juntar o grupo de novo? A primeira dica que eu posso dar é cuide de você. Antes da primeira coisa, assim, olha, escola é avião. Você é o piloto e é você que tem que estar inteiro. A segunda dica é cuide da tripulação. Você tem que ter a coordenação, a direção, os professores bem. E aí você põe a máscara nas crianças no final, que nem no aviãozinho, a mesma coisa. Você caiu lá o avião, a última coisa que você faz é pôr a máscara na criança. Quando tiver o cuidador está bem cuidado, ele está cuidando bem, senão você não vai ter uma situação da escola funcionando direito, tá? Os riscos se ampliam, vamos dizer assim.
Agora, dá para fazer algumas coisas. A gente está já comprando o termômetro de testa, porque eu não tenho teste, o Matheus colocou bem, não tenho teste para fazer. Então, o que eu faço? O termômetro de teste em todo mundo. A gente já comprou apertador de álcool gel com o pé, para não pôr a mão no apertador de álcool gel. Umas coisinhas assim, dá para fazer. Já mudamos algum equipamento de limpeza também, para ganhar velocidade, esses jatos que você joga uns vaporetos, assim, eficazes em velocidade. Então, tem sim coisas que dá para fazer, concordo com a Júlia, já estamos estudando e acho que as pessoas deveriam estar estudando. Eu acho que tem escolas aí que nunca tiveram essa preocupação e é hora de ter. Então, assim, de novo, as realidades são muito diferentes. Então, se você for para uma Noruega, que você estava falando, a escola tem carpete. A janela da escola noruega, ela abre isso aqui. Por quê? Porque neva, então é ar-condicionado. Então, os caras têm uma dificuldade maior para criar um isolamento. Tudo bem que nós não temos. Mas eles têm menos aluno por sala do que a escola brasileira. Tá na cama. Oi? Desculpa. Vamos lá, Pituquinho, posso falar? Acho que tem alguém com áudio aberto aí, pessoal. Tem algum áudio aberto. É do jogo, é do jogo. Então, tem esses procedimentos que podem ser adotados, e um deles, com toda certeza, é o distanciamento mesmo, físico, que é possível, tanto escalonando horários, e aí vão dizer o seguinte, olha, não dá para as crianças não irem um período para a escola, isso começa a fazer muito mal no longo prazo, tá? Se isso fosse um vírus que mata muito criança, eu ia falar, não, fica com a escola fechada e pronto. Mas o que nós estamos comparando aqui olha, qual é o problema de crianças de 2 anos não terem nenhuma socialização? Pode procurar aí na internet, vocês vão ver que tem centenas de artigos falando mal disso. Tudo bem? Não dá para a criança não ter socialização com outras crianças da idade dela a partir de uma certa fase. Nós já devemos estar tendo crianças mais velhas com problema de vista, porque passa o dia inteiro olhando para a telinha. Então, por favor, se você tem o seu filho que está na escola usando o iPad ou não sei o quê, a cada 45 minutos faz ele olhar para a janela, olhar para o horizonte. Então, tem procedimentos que dá para fazer para melhorar, porque essas coisas são detalhes importantes. Eu acho que essas crianças vão ter que voltar para as escolas que não seja para a escola que sempre existiu, mas vão ter que voltar para um primeiro momento. A partir daí, a gente vai discutir como é essa escola, vai pegar as experiências mesmo. É isso aí, não tem mágica. Excelente. O Carlos comentou aqui um pouco dessa questão da densidade de alunos, né? Uma das medidas que foi adotadas pela Dinamarca, que foi o primeiro país ocidental que reabriu as escolas, foi a proibição dos pais de entrarem no prédio escolar, o distanciamento das carteiras e eles também não permitem que os estudantes fiquem em grandes grupos, né? Então, seria a aglomeração aí. E aí eu queria ouvir do Caio, dado que as escolas possuem espaços coletivos e ambientes de trânsito de alunos, né? Então, os corredores, a gente está falando do pátio, as quadras, você acredita que essa organização de distanciamento das carteiras é suficiente para evitar a proliferação do vírus? Caio está com o microfone desligado. Caio, você está sem microfone, deixa eu ligar aqui para você. Agora Voltou? Voltou. Uhum. Não somente esse distanciamento social, como precisa um pouco mais de distanciamento. Por quê? Quando a gente está tratando principalmente de crianças, elas interagem muito. Então, esse espaço de corredor nem sempre vai ser um espaço que o professor ele vai conseguir gerir essas crianças, e essas crianças vão estar não entrando em contato com outras. Alguns estudos eles já dizem que o vírus ele se expande por uma área muito maior quando essa pessoa ela corre, ela anda de bicicleta. Então, se a gente pensar num pátio de uma escola, no intervalo, vai ser muito mais fácil desse vírus ficar no ambiente, e muitas vezes ele vai ficar no ar por mais de 1 hora. Tem estudos que falam em 3 horas esse vírus, e essa criança correndo, ela pode entrar numa nuvem desse vírus. Então, não só está tirando esses pais e está evitando, como está fazendo uma gerência maior dessas crianças. Por exemplo, está entrando em horários diferentes na escola, então está programando para essas crianças estarem entrando. Evitar de ficar trocando de professor dessas crianças, talvez pegar um dia
só para uma aula de português, para estar evitando de outros professores entrarem nessa sala e estarem indo para outras salas. Algumas medidas sanitárias foram apresentadas nos últimos dias pela Federação Nacional de Escolas Particulares. Eles tiraram algumas medidas de segurança sanitária que visavam esse distanciamento social, uma maior higienização das mãos, uma análise dessa temperatura antes dessas crianças estarem entrando na escola. Só que aqui no Brasil a gente não tem tanta educação para estar lavando a mão de maneira correta. Agora que a gente está começando a aprender a lavar essa mão de uma maneira melhor, o Brasil é um país muito caloroso, que gosta de um abraço, gosta de um carinho. Então, é muito complicado a gente explicar para uma criança que quer uma interação social, que ela não vai poder, naquele momento que ela sai de casa, que ela já não está tendo contato com ninguém, sair e não poder ter interação com o colega. Não poder emprestar um lápis, porque vai ter que higienizar depois, não poder ter um contato. Isso daí vai tornar muito mais complicado. Mas assim, algumas ações são muito importantes, como o uso da máscara, dentro dessas ações, dessa lavagem de mãos, antes de entrar. A temperatura é uma ação legal, mas nem sempre ela com determinados públicos ela dá certo. Então, tem algumas precauções que a gente tem que estar tomando, mas elas valem muito para uma escola particular, onde essas crianças vão ter condições. Voltando às falas anteriores, para uma escola pública que muitas vezes não tem água e sabão, a gente não consegue. E isso também vale para os profissionais. Muitos desses profissionais eles vão ter que ser afastados por questão de idade, por questão de alguma limitação que ele possa ter e se transformar em um grupo de risco para essas crianças. Entendi, perfeito. E Léo, de que forma que você acredita que as escolas podem usar a tecnologia a seu favor para evitar essa aglomeração, principalmente acho que no horário de entrada, no horário de saída, que são os horários mais críticos, né, de aglomeração de pessoas? Bom, eu acho que é importante ressaltar que a tecnologia é complemento, né? Todas essas coisas, as ações que o Carlos comentou, que já está organizando para a escola, Matheus e o Caio comentaram que são as recomendações, e todas essas coisas que a gente está lendo e sempre lendo de fonte segura, assim, né? Que a gente possa confiar, que isso é bem importante, são as principais ações. Agora, com a tecnologia, e aí eu posso garantir, porque é o que eu faço há 7 anos, né, com tecnologia para escolas, a gente consegue reduzir fortemente essas aglomerações. Então, vou dar um exemplo, obviamente, do meu sistema. Eu consigo chamar a criança dentro da sala de aula para que ela saia mais ou menos no momento que o pai está chegando, seja a pé, seja de carro, e não precise ficar exposta, como o Caio falou, a uma nuvem ali ou alguma coisa assim. Ela tem essa condição de sair direto para o carro, para a calçada, enfim, se for embora a pé. Então, nesse ponto, a gente consegue ajudar bastante. Do lado de fora, para evitar, por exemplo, que os pais fiquem aglomerados, o que eu acredito que tenha de ser feito é organizar como a OMS, por exemplo, está recomendando, fazendo filas com espaçamento, mas a tecnologia pode organizar essa fila virtualmente antes mesmo dos pais chegarem. Então, quando o pai chega, a criança já está pronta, não precisa ficar esperando lá. A gente reduz em 75% o tempo de espera dos pais do lado de fora com essa otimização e organização da saída. Quer dizer, você vai ficar 75% menos tempo exposto a qualquer coisa ali como pai. Também não precisa que o pai entre na escola levando mais risco ainda, dá para fazer todo esse fechamento. Então, usar a tecnologia nesse sentido, alinhar boas comunicações, né? Quer dizer, a escola manter os pais bem informados sobre o que está acontecendo, instruir os pais com esses novos protocolos e procedimentos, são algumas formas de usar a tecnologia, né? O Carlos falou aí, pensando um pouco em hardware, o Carlos falou aí dos termômetros, tem câmeras que podem também pegar a temperatura, ainda que não funcione 100% dos casos, como o Caio comentou, tem algumas tecnologias possíveis. A gente está desenvolvendo uma pulseira que vai medir a temperatura das crianças em tempo real e avisar para gestores, educadores e para os pais
sobre a temperatura das crianças. Então, você fica com uma medição o tempo todo. Então, são coisas que podem ajudar aí no dia a dia, e a gente, do nosso lado, também está olhando para coisas como esse bracelete, essa pulseira aí conectada para ajudar as escolas e as famílias. Muito legal. Eu vi que essas pulseiras, elas inclusive já estão sendo usadas em alguns distritos na China, né? Já está sendo testada na China em alguns lugares, que medindo a temperatura em tempo real, mandando aviso para os pais podem fazer um acompanhamento através da agenda eletrônica. Eu acho que é uma forma super interessante, realmente, de você usar também a tecnologia ao seu favor. E aí, Caio, só para a gente saber aqui, aferir a febre da criança antes dela entrar na escola, é uma medida realmente eficaz? Porque eu fico pensando, por exemplo, meu filho está com uma dor de barriga, não está com febre, mas está com uma dor de barriga, eu dou um alívio para ele. Isso eventualmente vai mascarar um possível sintoma. Então, até que ponto é eficaz fazer essa aferição da temperatura antes da criança entrar na escola? Para o Caio, por favor. Desculpa. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, essa ação ela não é tão eficaz. Por quê? A questão da febre, ela vem quando a criança tem alguma infecção. Se essa pessoa tem uma infecção, o corpo vai combater e essa febre faz parte desses processos de combate. Muitas das vezes, essa criança ela já vai ter essa doença tempos antes. Normalmente, ela vai estar adquirindo essa doença entre 24 e 48 horas. E ela já vai estar doente quando ela for aferir essa temperatura. Então, essa criança, isso não vale como um medidor para identificar se essa criança pode entrar na escola ou não. E muitas vezes essas crianças estão assintomáticas. A Anvisa fala que é uma maneira eficaz, mas a Organização Mundial de Saúde ela fala que não, e aproximadamente só 10% dessas pessoas vão conseguir ser identificadas. Não pode ser válido como um diagnóstico para COVID. Por quê? Outras coisas também podem causar essa febre. Então, essa criança pode ter qualquer outra doença e está identificando essa febre. Algumas crianças também, elas têm uma temperatura um pouco mais elevada. Então, o que a gente orienta? Se a pessoa está tendo uma temperatura em casa de 37,5 graus, a gente já começa a ficar de olho. A gente já evita dessa criança estar indo para a escola, já fica mais atento com esses cuidados. Se essa criança tiver uma temperatura acima de 37,8, a gente já orienta ela já ficar em casa, e se mantiver essa temperatura, a gente já procura um serviço médico, para já estar tendo uma orientação melhor e fazer um diagnóstico. Essa medição também, ela tem alguns fatores que podem impedir de ver a temperatura correta. Por quê? Se você vai fazer uma medição, por exemplo, pela testa da criança, sem encostar nessa testa, tem fatores ambientais que podem estar interferindo nessa temperatura. Além desses fatores ambientais que vão estar interferindo, essa criança pode ter vindo, por exemplo, no sol, ela está um pouco mais quente, então a gente tem alguns fatores que impedem. Além de uma aglomeração na porta dessa escola, que como que você vai medir isso? Você vai ter que parar, fazer uma fila para poder medir essa criança. Então, alguns locais aderiram a olhar a temperatura e fazer um questionário. Eu, particularmente, não indicaria, até eu tenho a mesma visão que a Organização Mundial da Saúde, que não é uma maneira eficaz. Falando um pouco dessa questão da aglomeração, né? A gente vê que a maioria dos países estão escalonando a volta às aulas. Então, na Noruega, por exemplo, que começou a reabrir as escolas, acho que foi agora no final de abril, depois de 5 semanas de aula remota, eles voltaram primeiro com a educação infantil, depois com o ensino fundamental e reduzindo as salas a uma média de 15 alunos, que em muitos casos é metade da ocupação média que eles têm em tempos normais, vamos chamar assim, né? E aí eu queria ouvir do Carlos, que está aí dentro da operação de escola, se você acredita que esse rodízio é uma saída eficiente, como que isso poderia funcionar na prática? Olha, como pode funcionar, vamos dizer assim. Deixa eu só fazer uma coisa, comentário para o Caio. Caio, eu acho que depende sempre da escola, tá? O que eu quero dizer com isso? A minha escola tem 100 alunos.
A minha entrada nunca tem mais que 2 crianças, então é possível eu criar um processo de medir temperatura e fazer uma pergunta, porque eu não tenho uma saída de escola daquelas escolas clássicas que a gente imagina quando imagina uma saída de escola, escola de educação infantil, né? Claro que, concordo com você, se tem uma escola que tem 300 alunos, 400 alunos, não vai dar para fazer isso. É bem isso mesmo. Voltando na sua pergunta, Viviane, eu acho que o isolamento, né, nós estamos falando de rodízio, né? Desculpe, o rodízio, ele é uma possibilidade, ele provavelmente vai ser usado nas escolas mais velhas, o rodízio, para que as crianças tenham conteúdo, porque esse é o que está acontecendo com crianças de 14, 11 anos, elas estão perdendo conteúdo. Esse é o ponto aqui. Essas crianças, elas precisam repor isso. Talvez a escola funcione à noite, dê aula à noite para esse grupo de crianças, para que elas tenham isso e consiga escalonar horários nos espaços físicos que elas têm. Talvez elas arrumem outros espaços físicos, aparentemente é muito melhor você usar a área aberta, por exemplo. Se você puder ir com as crianças com um pátio aberto, em vez de ficar, óbvio, de novo, não todas as crianças, mas se você vai levar uma sala para uma área aberta, é muito melhor, porque o vento está circulando ali e leva aquilo. Alguém escreveu aí, janelas abertas, né, gente? É importante, o ar circula. As trocas, né? Foi falado, puxa, as trocas de grupos, eu acho que no começo não vai ter isso, nós vamos trabalhar por sala mesmo, o risco fica, você tenta conter ele numa sala. Mesmo assim, acho que as discussões vão ser como é que é o refeitório, e pelo que eu vi, muitas experiências, o refeitório virou a sala, a pessoa leva a comida para lá e a criança vai comer na sala de aula. E no caso dessas crianças pequenas, né? De novo, temos que ver como é que é essa normalidade, como é que isso vai acontecendo com o tempo. Eu não sei nem se nós vamos conseguir abrir do jeito que está o Brasil. Então, é uma discussão aqui complicadíssima. Mas nós temos que pensar desse jeito. Tá bom. Então, a fase 1 é isso mesmo. Vamos isolar o máximo que der. Não vai ter contato físico nenhum. Muito provavelmente vai ser inevitável ter contato físico entre crianças da sala, certo? Você vai ter 5 crianças e vai, caraca, olha, são 5 irmãos e eles são a família aqui, essa é a família. Ele vai trabalhar com esse grupinho de 5, ele vai interagir com esses 5, esses 5 vão ficar com a educadora, os outros 5 vão ficar com a estagiária, os outros 5 outros estagiários, depois a gente troca, o máximo que a gente pode fazer é trocar as estagiárias ali, mano, não tem como estar trocando as crianças, entendeu? Elas vão ter que ficar em grupos mais ou menos fechados, quanto menor, melhor, é uma das coisas que estamos fazendo. É você tentar atuar em grupos menores. Você, obviamente, assim, se você tiver qualquer suspeita de caso, e aí uma questão da família tá atenta, e não é a criança tá com a doença, é alguém da família da criança tá com a doença, não pode levar na escola, certo? Nós estamos numa situação agora que não... eu passei muitos anos ouvindo de manhã, é só o dentinho. Chega na escola, quando dá 3 horas da tarde, pipoca uma febre. Você liga para a mãe, ele está com febre. De manhã ele estava, eu dei um Tilenol e mandei para a escola. Você fala, pô, quer dizer, anos a gente viu esse tipo de coisa, não tem espaço para esse tipo de coisa, certo? É aquela história, não tem isso. O negócio é a criança, a família que está doente, a criança está doente, o funcionário está doente, não é para ir. Você vai ter que se isolar. Nós vamos ter algumas crianças que são grupos de risco mesmo, tá? Parece que as crianças com deficiências congênitas estão muito arriscadas em voltar para a escola, tá? Se tem Down, se tem alguma coisa assim, pelo amor de Deus, não vai ter como voltar tão rápido. Vamos ter que lidar com esse problema também. Como é que a gente faz com essas crianças que não podem voltar? Como é que a gente faz para elas não perderem tanto? Consegue ter alguma interação? Consegue ter, um amiguinho que pode interagir? Eu acho que entra numa discussão aqui que é assim, olha, não dá para a criança não ter interação nenhuma com ninguém, porque a gente está muito preocupado com o vírus. É de novo essa questão de pesar as duas coisas. Porque senão eu também não podia falar com meus filhos aqui em casa. Então, vamos criar pequenas células, vamos trabalhar dentro disso. Entendo perfeitamente as discussões de espaços. Como é que vai fazer na hora do recreio? Não vai ter hora do recreio. A hora do recreio é por grupo. Cada grupo tem a sua hora do recreio. Se trocou um grupo, você vai tentar limpar o melhor possível. Tinha brinquedo que não dá para limpar, você vai tirar o brinquedo que não dá para limpar, interditá-lo.
já não era para ter. Quem tem bichinho de pelúcia na escola, pelo amor de Deus, tire, entendeu? Não, tem umas coisas que são assim, é impossível de você manter algumas realidades ali, não tem conversa. Ou não dá para ter bichinho de pelúcia, não dá para ter coisa que fica assim. Agora, a gente já tinha procedimento de limpar brinquedo. A cada dia a gente limpava todos os brinquedos. É o bastante? Aparentemente não. Se você limpar a cada 2 horas, resolve? Não sei. Cada grupo que brinca, provavelmente é o que nós vamos acabar fazendo por uma questão de ser execuível. Entendi. E vai ser esse o movimento. Mas, de novo, aqui eu já estou inventando as regras que eu espero que venham mais desenhadas por outras pessoas. A gente já está estudando para não ficar que nem um bando de maluco na hora que o negócio vier. Já estamos treinando a equipe, discutindo como é que faz. Já teve até... Eu acho que tem uma questão emocional que vai ter que ser trabalhada. A gente já fez umas lives com os nossos educadores para trabalhar com isso. Porque, como alguém falou, temos a questão do luto aí, né? Nós ainda não temos isso tão visível, mas, gente, vai ter um luto forte aí. Muitas das crianças vão voltar para a escola tendo perdido os avós, certo? Ou com o avô hospitalizado, ou com até o pai, às vezes. Hoje nós temos uma família que o pai tem 50 anos, então não é completamente fora do risco, é um risco razoável até. Então, vamos ter esses problemas, vamos ter que discutir isso. E tudo bem, é do jogo. Acho que essa é a solução. Pode escalonar horário, pode fazer tudo com horários menores, acho que pode fazer o rodízio. Eu não recomendaria um rodízio de troca de sala, tá? Apesar da gente... Na minha escola, os pais entram na escola, na minha escola a gente troca de espaço, na minha escola a gente tem múltiplos professores, tudo isso está lá. Tudo isso nós vamos dar uma encerrada agora e falar, peraí, porque agora é mais importante o cuidado. Então, menos giro pela escola, menos troca de professor diferente, menos... Porque, assim, precisamos oferecer o mínimo, que é essencial, e aí o que é depois o que agrega, a gente vai conversando para ver o que dá para fazer. Perfeito. Você falou essa questão dos brinquedos, né? Eu acho que é uma preocupação que as mães de berçário e educação infantil trazem bastante. E aí eu queria ouvir um pouquinho da Júlia, que é especialista em higienização. Como que as escolas devem fazer a higienização desses brinquedos? Eu acho que é até uma dúvida que vai um pouco para casa, né? Também, porque não é só na escola. Em casa a gente também precisa higienizar, né? Qual que é a frequência que vocês recomendam, os produtos, enfim, como que deve ser feita essa higienização? Então, a frequência depende muito do uso, né? A frequência do uso vai determinar a frequência de limpeza também. Não existe nenhum artigo publicado dizendo você tem que limpar um brinquedo a cada 2 horas ou um banheiro a cada 2 horas. O que a gente recomenda é assim, toda escola já tem uma rotina de limpeza. Por exemplo, o normal, né, seria passar naquele pátio, por exemplo, 2 vezes no dia, né? Então, após o recreio da manhã e após o recreio da tarde. Seriam os horários de limpeza, porque as crianças usaram ali, após usar, lanchar, vai, limpa os brinquedos e aquele espaço. De repente, aumentar isso para 2 vezes a cada período. Então, 4 vezes no dia você limpa aquele brinquedo. Acho que depende muito também, brinquedo de pátio, brinquedo de dentro de sala de aula. Se você, né, que nem o Carlos falou, você está dentro de uma sala de aula e você vai ficar naquele ambiente durante 2 horas com as mesmas pessoas. Não tem por que você ficar limpando toda hora se são as mesmas pessoas, partindo do princípio que todo mundo que está lá está saudável, né? Ninguém mandou uma criança ali com Tilenol para passar amanhã junto com outras crianças. Então, se todo mundo estiver saudável, é um vírus que veio de casa contaminado, alguma coisa, a criança não lavou direito a mão, enfim. O que a gente sabe é que uma das maneiras de contágio é pelo toque de alguma superfície contaminada. Então, a gente tem que tomar, né, novamente, a gente tem que tomar cuidado com a frequência da limpeza naquela superfície. Agora, o que é importante, né, além da frequência, que eu falei muito na frequência, acho que todo mundo tá claro que você tem que passar muitas vezes, né, durante o dia nos ambientes, nas superfícies. Agora, é importante que todo mundo tenha consciência, né, quem vai limpar, quem vai higienizar os brinquedos e os ambientes, que é necessário você limpar antes para depois desinfeccionar, né? Então, a gente primeiro passa um produto limpador para depois passar um desinfetante. Ou, em alguns casos, você passa um limpador desinfetante. Existem químicos que fazem as duas coisas.
Mas não adianta eu pegar um objeto que está sujo ou depois do recreio, né? A criança lanchou ali, tem resto de comida, tal, eu vou lá e só jogo um desinfetante. Não adianta. Você está dando banho na bactéria, está dando banho no vírus, né? A gente brinca. Então você tem que passar isso para quem vai fazer, né? Treinar os seus colaboradores. É uma maneira assim de treinar que eles entendem. A gente fala que você limpa primeiro, então você tira aquela sujeira que você vê e você desinfeta para tirar aquela sujeira que você não vê, né? Para que eles tenham consciência de que é importante fazer essa limpeza e depois a desinfecção. Agora, acho que a maior preocupação realmente são em ambientes que têm essas crianças pequenas, né? Crianças da educação infantil, que não tem menos cuidado, né, com a higiene, enfim, ainda está aprendendo, está sendo ensinado a ter a própria higiene, então imagina você cuidar também com um amigo, de não levar na boca, tudo isso a criança está aprendendo. Então tem que contar muito com a colaboração também de todos os profissionais que estão acompanhando ela, seja o auxiliar de limpeza, ou seja a berçarista, o professor, assistente, porque vai ter que higienizar com mais frequência ainda do que se fosse um adolescente ou um adulto. E muitas vezes a equipe de limpeza é ali num número para dar conta de uma escola inteira, de todos os espaços, né? Talvez tenha que deslocar alguns colaboradores para atuar mais na educação infantil, talvez seja mais importante, e contar também com os assistentes, ou até às vezes o professor mesmo, deixar um borrifador ali com um produto, um desinfetante para ir borrifando. Viu que alguma criança colocou aquilo na boca? Desinfeta para colocar o lápis de volta no porta-lápis. Então, tem que sempre, acho que, ficar de olho em todos os objetos que são compartilhados, ou brinquedos, enfim, adotar essa medida de higiene, mas né, seguindo os procedimentos que já são feitos e aumentando a frequência dessa higienização. Entendi, excelente. E aí, retomando um pouco a questão do rodízio, eu queria perguntar para o Matheus, o rodízio que é essa questão das salas serem reduzidas, das escolas operarem em turnos diferentes. Eu queria perguntar para o Matheus o que a escola precisa ter certeza, se certificar, quais são as medidas que a escola precisa se certificar que está tomando para que o rodízio seja eficiente entre os alunos, para que reduza realmente o risco de contaminação. Certo. Eu acredito que, na verdade, sempre que a gente fala de o que a escola tem que ter, eu acho que para isso, para eu basear uma resposta assim, na verdade, eu preciso de uma pesquisa, eu preciso de ter realmente artigos. Eu não posso basear em achismo, entendeu? Eu não posso chegar aqui e falar assim, eu acho que a escola, se ela tiver isso aqui, a infecção vai cair por terra. Não existe isso. Não ainda, pelo menos. A doença é muito nova, por mais que a gente saiba, tenha conhecimento de caso, né, do SARS e do MERS, que são outros coronavírus, né, que já afetaram lá a Ásia e o Oriente Médio, a gente tem experiência com essas doenças, porém, o SARS-CoV-2, que é esse novo coronavírus aí, ele tem algumas especificidades. Essas especificidades precisam ser estudadas, precisam ser analisadas, precisam ser colocados numa pesquisa séria, e aí, sim, você utilizando essa pesquisa, você cria algum meio, né, realmente, para você evitar a contaminação. Então, realmente, quando você utiliza o método científico, então, quando você quer realmente dar certeza de alguma coisa, você tem que utilizar evidências. Então, o que eu posso fazer por essa resposta, por enquanto, é utilizar as evidências que a gente tem por enquanto, que são, na verdade, já está meio batido, na verdade, isso, mas, por exemplo, que nem vocês estavam discutindo, a questão da limpeza, como que vai ser a limpeza, vai mudar esse tipo de coisa, tem que mudar, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que escolas particulares, claro, tem um ambiente muito mais limpo e tudo mais, mas a gente fala do Brasil, a gente fala de quantas escolas públicas, sabe? E quantas escolas que não tem higiene nenhuma, que as pessoas, poxa, às vezes uma pessoa não tem nem o que comer, ela vai lá e ela tem que comer. Poxa, quantas escolas a gente tem aí que estão dando merenda para os alunos, porque as crianças não têm o que comer em casa. Então, quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente tem que adaptar essa visão científica para a visão do público em geral. Então, vamos, por exemplo, fazer uma coisa que todo mundo já sabe mais ou menos, mas, por exemplo, máscara. As pessoas, elas estão falando, todo mundo está fazendo uma máscara, nossa, máscara e tudo mais, mas assim, existem tipos de máscara, né? As máscaras cirúrgicas, eu acredito, hoje em dia, por conta de a gente não ter EPI suficiente nos hospitais,
que as máscaras cirúrgicas, todas elas, deveriam ir para os hospitais, públicos e particulares. Não temos EPIs suficientes nos hospitais. Isso está se tornando um problemão, porque a gente prejudica quem está na linha de frente e não consegue cuidar das pessoas doentes, não consegue criar leitos, não consegue cuidar dessas pessoas que estão sofrendo esse tipo de coisa. Então, máscara cirúrgica, hospital. Agora, se você em casa quer proteger sua família, e a gente tem alguns artigos que mostram que o uso de máscaras, mesmo as de pano, mesmo as que são só barreira física, ajudam e previnem, sim, e evitam a contaminação. Então, por exemplo, máscaras de pano. Utilizem 3 panos na máscara, 3 camadas de pano. Se vocês puderem utilizar, por exemplo, pano de poliéster, alguma camisa de poliéster, é melhor do que algodão. Então, o algodão não previne tanto quanto o poliéster. Então, se vocês tiverem uma camisa de poliéster em casa velha, façam uma máscara. Eu tenho alguns links, inclusive, de pessoas que pegaram, falando assim, vamos ensinar pessoas a utilizar camisas velhas para fazerem máscaras. Então, a gente tem que pensar em coisas que o público, no geral, consegue usar. Que a gente, utilizando ali em casa, o que a gente pode fazer utilizando as coisas de casa que podem prevenir, né? Então, máscaras. A gente, em escola, né, a gente sabe que a recomendação é de 1 metro. Porém, se uma pessoa está tossindo, está espirrando, mesmo que de leve, ela tem que ter uma recomendação de separação de 3 metros. 3 metros, porque essa recomendação é muito diferente, certo? Ela é muito distante para você não tossir e a tosse chegar na coleguinha da frente, do lado e por aí vai. Eu vou retomar uma coisa que o Caio falou também. O Caio falou sobre essa nuvem, né, de contaminação. A gente, nessa parte de contaminação, chama isso de aerossóis. Os aerossóis, eles ficam realmente suspensos no ar, né? Eles ficam no ambiente quando alguém tosse, quando alguém espirra e quando a gente fala e quando a gente respira. Então, se uma pessoa estiver contaminada e ela estiver num ambiente fechado, ela vai criar essa nuvem em volta dela de aerossóis. Esses aerossóis não vão ficar parados. Se alguém passar correndo do lado dessa pessoa, ele vai levar esses aerossóis para aquela direção e vai acabar fazendo essa contaminação. Então, o que acontece? Todas essas medidas, elas têm que ser tomadas, novos artigos têm que ser feitos e, infelizmente, isso é só com o tempo. Artigo sério, pesquisa séria, é só com o tempo. Não acreditem em quem está publicando aí, falando assim, é assim, pau. Se alguém falou, tem certeza? Não acreditem nessa pessoa, porque ninguém tem certeza nessa área. Aí falando até um pouco sobre essa questão, né? Um dos momentos que acaba preocupando muito os pais é esse momento da entrada e da saída. E uma das medidas que está sendo adotada acho que não só por escolas, mas enfim, a gente vê aí em hospitais, acho que no Rio de Janeiro, inclusive, são aquelas cabines de pulverização de produtos de desinfecção. E aí eu queria saber a opinião da Júlia, se ela acredita que essa é uma prática recomendada para as escolas. Então, a gente tem visto... Primeiro chegaram algumas imagens, né, de fora, o pessoal fazendo essa desinfecção nas pessoas, né? E aqui no Brasil já recebi também imagens que estão fazendo na saída do metrô, rodoviária, enfim. Inclusive, após essas imagens serem divulgadas, na semana passada, acho que, se não me engano, foi no dia 7, a Anvisa divulgou uma nota justamente sobre essas cabines de desinfecção. Porque esses produtos saneantes, eles não foram desenvolvidos e testados em pessoas. Eles são para limpeza de superfícies, né? Então, assim, se as aulas fossem voltar amanhã, eu diria que não. Eu não passaria numa cabine dessa, nem colocaria meu filho para passar numa cabine dessa, porque eu não sei que produto está sendo colocado lá, né? Se é um produto que foi desenvolvido e aprovado pela Anvisa para pessoas, né? Porque os produtos saneantes, os ativos que tem dentro desses saneantes, eles foram desenvolvidos e são aprovados para limpeza de superfícies. Então, são 2 coisas. Você tem que ter a eficácia comprovada de que vai matar um vírus, que também não tem, né, nessas cabines de pulverização, porque eles foram testados de acordo com a diluição recomendada pelo fabricante, com o tempo de ação daquele produto em cima da superfície, ele mata os vírus e a bactéria, dependendo do princípio ativo que tem esse químico. Agora, essas cabines de pulverização que eu estou vendo por aí, elas não informam qual é o princípio, o que está sendo jogado em você, né? Muitos desses produtos, eles podem ser tóxicos, eles podem provocar
algum problema respiratório, ele não foi feito para você inalar, né? Você vai passar numa cabine, mesmo de máscara, você vai acabar inalando esse produto, né? A gente sabe que as máscaras que o pessoal está usando por aí é máscara de pano, de tecido, seja, né, um pouco que seja um pouco melhor ou um pouco ou do tipo descartável e tal, ela passa. Se não for aquela a N95, você respira, né, um pouco do químico. E esses químicos, eles têm que ser aprovados pela Anvisa e eles têm que ser aprovados para um certo tipo de uso. O tipo de uso que os saneantes foram desenvolvidos não foi para pulverização em pessoas, né? Então, assim, quando você olha a nota da Anvisa, toda a nota, a gente acaba acompanhando muito, né? Quem é da área de saúde, enfim, de limpeza, a gente sempre acompanha as notas, as normas que eles divulgam. E no final, assim, de quase todas as notas que estão relacionadas à minha área, a Anvisa sempre coloca que no momento, né, essa é a posição da Anvisa, porque não tem a eficácia não foi comprovada, o produto não foi desenvolvido para esse fim e tal, mas que, né, se mudar alguma coisa, a gente vai se posicionar novamente, porque é tudo muito novo. Esse vírus é novo, né? Então, até a gente, como produto de limpeza, por exemplo, a gente olha uma tabela do quanto que aquele vírus ou aquela bactéria é resistente em relação a um saneante, né? Então, existe uma tabela da resistência para saber que tipo de químico você tem que usar. Como esse vírus é novo, ele foi, né, descoberto agora, final de 2019, começo de 2020, ele nem está nessa tabela. A última tabela que eu fui pesquisar aqui é um pouquinho mais antiga, não tem o coronavírus, mas tem os vírus envelopados, né? Ele está numa categoria de vírus envelopados. Os vírus envelopados, ele é na categoria, ele é o menos resistente aos saneantes, né? Então, por isso que a gente fala, água e sabão limpo, um desinfetante de uso geral. Você não precisa de químicos tão fortes, você não precisa desenvolver nada novo para matar esse vírus. Mas acho que a pandemia está aí, assusta, então as empresas desenvolvem a cabine, desinfetar. Se fosse assim para um túnel para desinfectar, por exemplo, a mochila ou o sapato, né, aí você manteria a desinfecção de um objeto, né, de uma superfície, aí acho que tudo bem, né, poderia ser aceitável. Claro que também precisaria passar pela aprovação da Anvisa para comprovar a eficácia, né, disso, se realmente mata, porque esses túneis, os que eu vi, a pessoa fica o quê? 20 segundos dentro de uma cabine. Quando você olha os saneantes, a maioria dos saneantes tem, além da diluição apropriada, tem o tempo de ação, né? Não tem nenhum saneante que 20 segundos é suficiente para desinfectar, né? Que você pulveriza, só 20 segundos já é suficiente. Então, tem uma série de fatores que precisam ser testados e comprovados antes de você colocar em prática, né? Perfeito. Então, é tudo muito novo. Acho que ainda pode ser que ainda tem pelo menos uns 2 meses, né? Até abrir aí as escolas, de repente alguma coisa muda, onde se posiciona, surgem novidades aí e isso seja aprovado. Mas, por enquanto, não recomendo. Excelente. Você falou aí da desinfecção dos materiais, né? E aí eu queria perguntar para o Caio, que é uma grande preocupação que os pais vêm trazendo, que quais são os cuidados recomendados, né? Em questão de trocas de uniforme, meu filho precisa trocar o uniforme todo dia, usa máscara de proteção, não usa máscara de proteção, qual a frequência que eu preciso higienizar a mochila, lancheiro, sapatos? Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, por favor, Caio. Arrebenta, Caio. Tá no mudo, Caio. Não estamos te ouvindo ainda. Ih, não, tá sem som. Tá no mudo, Caio. Pronto, voltou. Aí, agora foi. É porque o administrador coloca no mudo, aí depois eu tenho que tirar, eu não estava conseguindo. Então, em relação ao uniforme, ele deve ser trocado todos os dias. Primeiramente, a gente vai ter que pensar de uma forma um pouco diferente. Separar 3 ambientes para essa criança, que é a casa dela, a rua e a escola. Então, ela saiu de casa, colocar a máscara, evitar de ter contato com alguma superfície que possa estar contaminada. Vamos imaginar que essa criança ela está indo de carro para a escola. Então, saiu de casa bonitinha, está limpinha, com o uniforme lavado. A rua ela já eliminou esse processo de estar se contaminando.
Só que ela, mesmo assim, ela vai se manter com essa máscara. Chegou na escola, o que a gente vai fazer? Dentro desse período, essa máscara ela não vai estar servindo para esse período todo de aula. Então, o ideal é estar trocando essa máscara a cada 2, 3 horas. Então, essa criança ela vai levar outras máscaras para a escola. Então, ela vai pegar uma sacolinha ou alguma coisa que ela vai guardar essa máscara. Terminou, sujou? Ela vai pegar essa máscara e vai colocar nessa sacolinha separada. E vai tirar uma máscara nova de uma outra sacolinha e colocar. Esses pais eles têm que orientar muito bem essas crianças, por quê? A máscara a gente sabe que ela incomoda. Ninguém está acostumado no Brasil a ficar usando máscara. Então, mesmo o adulto, ele vai estar levando essa mão no olho, coçando a bochecha, coçando o nariz. Então, é muito complicado isso para a criança. Então, o ideal é a gente levar um álcool em gel também, para essa criança estar passando na mão. Tirou a máscara, vai lá, passa o álcool em gel na mão de novo. Tá evitando ao máximo, tá tomando cuidado para não estar encostando nessa máscara. Mochila. Mochila jamais colocar no chão. Lancheira, não colocar essa lancheira no chão. Tentar pegar materiais que sejam de plástico ou emborrachados para a gente conseguir passar um álcool em gel depois nesse material. Só que sempre tá orientando essa criança a não tá deixando essa mochila jogada em qualquer lugar. Colocou essa mochila num canto, deixar essa mochila quieta. Vai lá, pega o material que precisa e volta. Passa álcool em gel para mexer nesse material. Se for preciso, passa álcool em gel na mesa que ela vai colocar esse material. Guarda direto na mochila. Voltou para a mochila. Chegou em casa, é outro momento. Por quê? Ela passou pela rua. Se ela passou pela rua, mesmo que seja dentro do carro, alguma coisa, não entrar com essa roupa. Ela teve na escola. A escola ela pode estar contaminada com as outras crianças. Então, ela vai ter um espaço. Em países asiáticos, a gente já sabe que eles têm um espaço para deixar o sapato, eles não entram de sapato em casa. Então, essa cultura a gente tem que começar a trazer para o Brasil, de ter um espaço sujo em casa. Chegou em casa, deixa o sapato. Já entra direto para o banho. Entrou direto para o banho, toma esse banho, pega essa roupa, não deixar a roupa jogada. Jamais sentar numa cama depois que chegou da escola. Então, assim, o pessoal tem que começar a pegar hábitos de higiene, de não trazer doenças da rua. A gente, quando sai para a rua, a gente traz sujidades. E essas sujidades, elas vão entrar no nosso lar toda vez que a gente não tiver esses costumes. Então, chegou em casa, deixou o sapato. De preferência, já deixar um espaço, uma bacia, alguma coisa, para já molhar esse sapato, por exemplo, numa água com água sanitária, com uma quiboca, alguma coisa para estar matando os germes. Tá olhando também o tempo que dura normalmente. Algumas pessoas já falam, dura 4 horas em certo material. Deixar aquilo lá parado. Higienizar e ainda deixar parado, porque tudo é muito novo. Então, entrou, separa essa roupa para poder lavar. Então, já leva essa roupa para lavar. Separando esses 3 momentos, a gente já consegue ter uma higiene melhor, tanto para esse material quanto para essa lancheira. A lancheira também, normalmente, ela já é de um material mais plástico, então é mais fácil da gente estar higienizando com álcool. Sempre estar explicando para essa criança lavar a mão. Uniforme, a gente vai ter que comprar 2, 3 pelo menos para essa criança, para dar tempo de estar lavando, para dar tempo de a gente estar separando isso e mantendo tudo limpinho. Legal, muito bom. Léo, muitos estudantes ainda dependem do transporte escolar, que eu acho que é uma outra questão também que os pais estão se questionando bastante. Quais são as medidas que, na sua opinião, podem ser adotadas para reduzir os riscos de transmissão nesse momento da ida para a escola? Vivi, eu queria até antes de entrar nessa pergunta, assim, agradecer ao Caio, porque eu sou um cara super cuidadoso desde sempre com esse negócio de roupa que vem da rua, assim, eu sou super chato com esse negócio, agora estou muito pior, né? E assim, muito legal que o Caio tenha falado isso, que acho que é um cuidado que precisa ser disseminado, que infelizmente no Brasil a gente não tem muito mesmo, né? Agora, falando do transporte escolar, eu acho que também é uma incógnita, como bem foi dito aqui por todo mundo, é tudo novo, mas eu acho que os cuidados vão ser muito parecidos com qualquer outro ambiente. Eu acho que a gente vai ter de cuidar os motoristas, os transportadores escolares
de higienizar o veículo constantemente. Obviamente, as crianças vão estar muito próximas em termos de assim, para a conta fechar, esses caras não vão poder transportar metade das crianças ou um terço das crianças. Então, vai ter de se pensar muito nisso. Acho que, obviamente, todo mundo de máscara e essa higienização vão ser algumas coisas. Se for possível chegar numa equação de transportar menos gente, seria lindo também, né? Porque não só pelo tempo do trajeto, que sempre foi um problema, sempre foi uma dificuldade, mas pela exposição das crianças. Mas acho difícil achar essa conta. Então, higienizar o máximo que puder, álcool gel para as crianças entrarem na van, saírem da van, todos os cuidados talvez sejam alguns que valham a pena. Excelente, muito legal. E aí, eu queria perguntar para o Carlos. Na China, os estudantes do ensino médio foram os primeiros alunos que voltaram às aulas, né? Por outro lado, o governo de São Paulo já anunciou que o primeiro nível de ensino que vai ser retomado aqui no Brasil é a educação infantil. Eu queria saber, na sua opinião, quais aspectos estão sendo considerados para duas decisões tão diferentes nos dois países? Eu acho que aí tem uma questão cultural forte, que não é só a China, inclusive. Depois eu vou dar o exemplo da Alemanha. A China tem agora, em breve, o Gaokao. O Gaokao define a vida do chinês, certo? Fui para a China, conheci o sistema de ensino chinês, e é insano o processo de preparação para esse negócio. Tá? É o Enem deles, e define mesmo o que vai acontecer com o menininho lá naquele momento. Aí você adicione na equação que ele é filho único de 2 pais e neto único de 4 avós, certo? Você entender a pressão que tem na criança nesse momento. Aí essa criança, esse exame seria agora, e os pais estão enlouquecidos com a hipótese desse negócio não ser feito, ser adiado, ser qualquer coisa assim. Então foi a primeira coisa para atender um pouco essa pressão, porque provavelmente vai se suicidar mais criança em função desse exame do que vai morrer do vírus, tá? Pra vocês entenderem o tamanho do problema que é a pressão desse negócio, tá? Eles têm um índice grande, assim, então é uma questão complicadíssima. A Alemanha voltou à 4ª série. Por que a Alemanha voltou à 4ª série? Porque na 4ª série eles fazem uma prova que define a vida da criança na Alemanha, que é não lembro o nome, mas ele vai decidir ali se ele vai para o Realschulen, para o Hauptschulen, eu não sei falar alemão, então talvez está tudo errado aqui, ou para o Ganzschulen, são 4 escolas diferentes, e que no final das contas é meio, olha, ele vai ser uma profissional de serviço técnico, vai ser um cabeleireiro, vai ser engenheiro ou vai ser médico? É meio... E o ginásio, não é a última, tá? Ou seja, ele tem competência para seguir na vida acadêmica, e os pais também estão ensandecidos com a prova e com esse processo. No Brasil, a gente talvez estar ensandecido com o Enem, ainda mais que o nosso ministro disse que não vai adiar o Enem. Tá? O que eu acho um pouco insano. Mas tudo bem, eles não querem adiar, eles não vão adiar o Enem. A questão aí é a seguinte, de novo, vai fazer o Enem sem ter estudado para o Enem? Qual é o tamanho da diferença que faz para uma criança de uma família classe A que está tendo internet, que está tendo um monte de livro em casa, que tem 250 canais, que está estudando com professor online, e do aluno do ensino público que sequer começou ainda a frequentar. Não sei se vocês viram no jornal, hoje 50% das crianças não entraram na aula online do governo do estado ainda. Então, isso em São Paulo, hein? Que é um suprassumo do negócio. Então, daí vocês veem o tamanho da discussão que é isso. Então, eu acho que a primeira preocupação que fez esses países saírem primeiro aí ir para essa questão é atender esse tipo de pressão de grupo. E aqui no Brasil você tem uma pressão de grupo para as pessoas. Primeiro, é interessantíssimo, mas tem muitos pais que nunca tinham tido a experiência de cuidar dos filhos e cuidar da casa, certo? Então, assim, sempre teve uma empregada doméstica, sempre teve uma babá. Esses pais estão numa pressão, porque, putz, quer dizer que dá esse trabalhão todo para cuidar da criança, ainda trabalhar online, ainda
atender, e eu não acho que eles estão loucos, porque ainda por cima eles não foram nem treinados para isso. Essa é uma oportunidade para eles ensinarem para os filhos deles a arrumar a cama, para ensinar a cozinhar, para ensinar a lavar as próprias coisas. E eu sei a dificuldade que é, porque eu estou com 2 aqui em casa, e é muito mais difícil ensiná-los do que fazê-lo, não tenho dúvida. Por isso que existe escola, inclusive. Mas a nossa elite, ela não tem essa competência. Então, ela está desesperada. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, óbvio, ela está trabalhando online também, né? Ainda tem isso para complicar o negócio. O segundo problema é que você tem uma pressão do mercado de trabalho para que as pessoas voltem a trabalhar. E aí não tem volta ao trabalho com criança de 2 anos sozinha em casa. Isso não existe. Então, vamos voltar com o ensino infantil, porque não dá para abrir qualquer outra coisa antes. É meio esse o consenso do governo do Estado. E aí, finalmente, de novo, eu acho que tem uma diferença muito grande no fato que quando você olha as curvas de mortalidade, as crianças são quase uma exceção nesse vírus, certo? É muito improvável. Estou dizendo que é impossível, mas é muito improvável. Se não fosse, eu acho que a decisão não seria essa. Tá? Se fosse um vírus que tem uma mortalidade no grupo. Vamos deixar claro assim, 90% dos vírus atacam velho e criança. Tá? Isso é um normal. De novo, os epidemiologistas podem me corrigir aqui, Caio, talvez não seja 90%, isso eu não sei, depois vocês me salvem, mas com certeza é isso. Assim, os vírus atacam muito mais velhos e crianças do que atacam um grupo que tem um sistema de saúde montado. Especificamente esse veio com este bônus, isso é um bônus incrível. Ele não ataca crianças na mesma virulência que ele ataca o resto. Na verdade, aparentemente, ele é melhor para criança do que ele é para quem tem 30 anos. É um negócio que eu falo assim, putz, que coisa boa. Tá? Veio para nos ensinar a lidar com vírus esse aqui, porque a gente não fica tão desesperado assim. Não fica, mas fica, né? Você tá vendo? Eu comecei a ouvir o Caio falando aqui, falei, eu não tiro a roupa quando eu chego de casa, será que eu estou errado? E olha, eu vou contar umas piores para vocês. Eu já li umas matérias que perto do hospital, o ar fica com essas gotículas aí. E o cara que mora perto do hospital devia estar desesperado e pensando em se mudar, aquele pessoal lá do Pacaembu, tá tudo bem ali? Quer dizer, na hora que você começa a pensar em nuvem de gotícula, pelo amor de Deus, é para ficar apavorado mesmo. Depois vocês podem me dar uma relaxada, dizer que não é bem assim, que o vento bate, mas não sei. Mas eu quando ouço que dá para ter nuvem de gotícula, eu fico pensando que não posso abrir nem a janela do apartamento aqui. É meio psicótico o negócio. Bem, volta tudo. Acho que aqui a gente está tentando atender uma questão política. Acho que não é tão grave, exatamente porque as crianças não são tão grupo de risco. Então, se fosse uma pressão política e as crianças fossem grupo de risco, eu ia estar contra. Como não é, eu acho que assim, ok, é uma das atividades econômicas que vai ter que voltar uma hora, que se vai ser uma das primeiras, isso não é um grande problema, tá? Ainda tem uma outra pressão que é econômica, e econômica do grupo de escolas, porque as escolas também estão tensas o fato que cada dia que passa tem menos gente pagando a escola. Na educação infantil isso é muito sério. Então, nós estamos correndo o risco de voltar e não ter 20%, 30% das escolas de educação infantil. Elas quebrarem mesmo, tá? É uma situação atípica. Eu não vou quebrar. Tudo bem? Mas não vou quebrar, mas depende de quanto tempo durar, porque dependendo do tempo que durar eu vou também. Essa é a realidade da coisa aqui. Nós estamos falando de mais 15 dias. Acho que... Quer dizer, estamos falando em voltar em julho. É possível que eu receba todas as mensalidades em julho de quem ainda está me pagando, porque muita gente já parou de pagar a escola. Muita gente já renegociou. Nós já demos descontos coletivos. Nós estamos num processo que vai se agravando. E veja, não é que a pessoa está te dando vantagem, é o contrário. Eu tenho muitos pais que não têm mais renda. O cara é dono do restaurante faz 3 meses que ele está fechado na casa dele. Então, assim, o Brasil está se pondo numa situação muito difícil, porque as pessoas vão acabar tendo que voltar sem o vírus estar resolvido, sem ter teste, porque o que seria o ideal era a gente ter uma capacidade de testagem para que a coisa fosse monitorada e ficasse ali no... Você não vai, veja, eu já entendi que não vai sumir. Já está claro para mim que mesmo os lugares que teve a onda, que daqui a pouco tem o vírus de novo, você vai ter que ter uma capacidade de teste para conseguir voltar e a coisa não pegar fogo desse jeito. Mas eu acho que aqui a gente já perdeu a mão disso, então eu não sei muito como vai ser a realidade do Brasil para isso, tá? Me preocupa.
que a gente está numa situação imprevisível mesmo. A O Matheus falou em 1 verdade é que é milhão, um eu processo li 6 totalmente milhões hoje, experimental, né? Matheus, de contaminados, para você ter uma ideia. No estudo da Capitalo, que é um banco de investimento, e eles acompanham as curvas de óbito pelos depois você dá uma olhadinha, eu mando para você, mas eles acompanham pelos cartórios. Eles já estão falando em 6 milhões de mortes e 40 mil já contratados. Quer dizer, que não vamos dar conta de 40 mil pessoas já, no próximo mês. Diga, Viviane. Não, é porque, imagina, é que você está comentando, de fato, é todo um processo experimental, é o que a gente está falando aqui desde o começo, né? Tudo experimental. E aí, para a gente fechar esse bloco aqui de conversa, eu queria perguntar para o Matheus, para a gente acalmar o Carlos, ou não, quais dados devem ser coletados e observados pelas escolas para que haja uma decisão da permanência da operação da escola ou de um novo lockdown? Então, quando as aulas forem retomadas, o que as escolas têm que observar e o que vai ser uma diretriz para falar, não deu certo, vamos voltar atrás e fechar novamente as escolas? Certo. Primeiramente, eu só quero me corrigir aqui. Eu estava conversando com o Elisandro no chat e ele questionou quando eu falei do poliéster e ele tinha razão. Eu estava enganado, eu li o artigo errado. E, na verdade, eu quis dizer que o filtro Melita é melhor do que o algodão, tá bom? Então, desculpa aí, gente, perdão de verdade. Mas, enfim, voltando a essa parte do lockdown e tudo mais, como você bem falou, na verdade, é tudo muito experimental. É tudo muito experimental. A gente está passando por uma situação que a gente nem imaginava. As pessoas não imaginavam que isso fosse surgir. Mesmo que os epidemiologistas chineses já estivessem notando que a carga viral lá nos morcegos estava aumentando. Então, o risco de acontecer isso era muito grande. Inclusive, tem muito risco disso acontecer no Brasil. Porque a gente, com o desmatamento, a gente coloca zoonoses na nossa casa. Então, a chance de acontecer uma nova epidemia está no nosso quintal, literalmente. Mas, enfim, voltando a falar desses pilares de notificação e como que a gente saberia se as medidas tomadas estivessem certas. A primeira coisa para se observar é o que a gente chama na epidemiologia de pilares de risco. Você teria que observar através de medição, não tem outro jeito de observar esse tipo de coisa, através de medição mesmo, de contagem de casos e de, por exemplo, novos casos dentro da escola. Então, se um aluno, por exemplo, teve um caso na família, vamos fazer uma medida aqui profilática, vamos deixar todo mundo daquela turma em casa por uns 10 dias, para ver se alguém manifesta sintoma, para ver se acontece alguma coisa assim. Então, tudo isso precisa ser monitorado. O Carlos mesmo estava falando, é a chave para tudo isso, é monitoramento. O problema é que o Brasil é um país gigantesco, é um país enorme, é um país também de um continente. Então, a gente não consegue falar que as medidas mesmas que devem ser tomadas em São Paulo são as mesmas medidas que devem ser tomadas no interior de Manaus, por exemplo. Até porque é irreal você falar um tipo de coisa assim. É um povo muito diferente, é uma cultura muito diferente. Então, você criar políticas públicas para você prevenir, para você combater, para você diagnosticar e verificar se realmente está surtindo efeito uma medida profilática, é um processo complicado, que deve ser feito, já deveria estar sendo feito, inclusive, faz tempo estar sendo feito, porque realmente, como o Carlos falou, o vírus não vai desaparecer, não é assim que ele funciona. Ele vai ficar aqui na nossa sociedade, só que a gente vai ter que criar novos jeitos de viver nesse mundo novo. É um mundo novo, infelizmente, realmente a gente pensa assim, putz, que pena que eu não posso ir num restaurante. Esse pensamento não pode existir mais. Esse tipo de pensamento é para o mundo antigo, de que a gente não estava vivendo esse tipo de coisa e que, como eu falei, esse tipo de coisa vai acontecer cada vez mais. Então, existem N artigos, né, que mostram que esse tipo de coisa está acontecendo cada vez mais, inclusive. Então, esse processo de você monitorar, esse processo de você criar uma política combativa e restritiva e que cria um diagnóstico. Antes que aconteça alguma calamidade, por exemplo, na escola do Carlos, antes que aconteça uma calamidade, ele tem que estar pensando nas medidas profiláticas. É por isso que ele está aqui, inclusive. Então, ele está querendo se atualizar. Eu acho que é isso que os órgãos governamentais que regem esse tipo de política para principalmente escolas públicas, eu falo principalmente em escola pública, porque em escola privada, o Carlos, por exemplo, tem a oportunidade de
dar um passo para frente e falar assim, poxa, essa medida vai ser tomada aqui na minha escola. E agora, em escolas públicas, claro que ninguém está querendo que ninguém morra, entendeu? O diretor de uma escola pública, ele está querendo que seus alunos sejam protegidos. Só que ele precisa de informação para isso. Ele precisa que alguém chegue com uma medida que ele possa tomar ali, e não que ele invente ou que ele ache, sei lá, no WhatsApp, alguma medida e fala, putz, talvez isso aqui seja interessante adotar na minha escola, por exemplo, né? Mas assim, como a gente falou, ninguém quer que ninguém sofra. Ninguém está pensando nisso. Então, realmente, deveriam se criar essas normas de política pública, etc., e já deveriam ter sido criadas faz tempo. E é por isso que eu aqui, como professor da Unifesp, estou querendo criar esse tipo de coisa, estou trabalhando com outros professores para a gente criar normas que visem a população no geral. Então, por exemplo, comunidades, essas coisas assim, que são as regiões que mais vão ser afetadas. Por enquanto, a gente sabe esses casos que chegaram na população de classe média, entre aspas, assim, né? Então, esse pessoal que está realmente sofrendo e tudo mais, porém, agora a situação é outra. É outro tipo de situação. É outro tipo de região, é outro tipo de sociedade que vai enfrentar esse problema agora. Então, o Brasil, ele tem que se unir, principalmente, para criar esse tipo de coisa, para debater esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui. Esse tipo de reunião é super construtivo. Todo tipo de opinião é sempre válido, como agora aconteceu com o Sandro, que me corrigiu. Correção não é problema. Correção é o que faz o mundo andar, entendeu? Então, é isso. Nossa, muito inspiradora a sua fala. Obrigada. Que bom. Bom, estamos fechando então esse bloco de conversa, com uma fala super inspiradora. A gente vai abrir para perguntas. Mas antes eu gostaria de convidar todo mundo que está aqui com a gente para responder uma enquete no Instagram da School Advisor. A nossa pergunta para vocês é: você se sente preparado para a volta às aulas presenciais? Acessem lá nosso Instagram, que é www.instagram.com/schooladvisorbr. A gente também vai colocar o link aqui no chat para facilitar o acesso, tá bom? Eu vou aproveitar aqui que o Matheus está com a gente, vou começar com uma pergunta direcionada para você. A pergunta é a seguinte: a utilização de ventiladores para ventilar os ambientes ajuda ou atrapalha na propagação do vírus? Certo, eu vi essa pergunta no chat. Assim, quando você tem um sistema de circulação de ar, você precisa de algum tipo de janela aberta, de alguma via que esse ar seja reciclado, certo? Então, se você manter um ventilador no seu quarto com a janela fechada, não vai fazer diferença nenhuma. Você manter uma sala de aula com um ventilador ligado, que tem a porta fechada e a janela fechada, não vai fazer sentido nenhum. O Carlos mesmo já ressaltou esse tipo de coisa, mas por que as pessoas pegam mais gripe no inverno? As pessoas muitas acham que, não, é a friagem e tudo mais, mas não é. É porque as pessoas se aglomeram mais, ficam em ambientes fechados a mais. Então, quando elas andam de ônibus, todas as janelas são fechadas. Quando elas ficam em casa, todas as janelas são fechadas. As pessoas tendem a ficar muito juntinhas. E isso, aglomeração, leva a você proliferar a doença muito mais fácil, né? Então, é a mesma coisa com o Covid-19. Essa doença, ela é respiratória, hein? Então ela tem muita coisa parecida com a gripe. Então, você deixar um ventilador ligado e uma janela aberta e uma porta aberta é ótimo. Vai reciclar o ar ali do ambiente. Como a gente conversou, eu e o Caio, né? A gente respondeu isso na pergunta. Esses aerossóis ficam no ar. Além de ficar na superfície, então, por exemplo, se você tossir na mesa, ele vai ficar na superfície, porque ele fica junto com o muco. Esses aerossóis vão ser liberados para o ar. E eles podem ficar em suspensão. Podem ficar em suspensão em até 3 horas. Então, esse ar ele precisa ser reciclado de alguma maneira. Então, ventilador ligado, janela aberta, maravilhoso. Eu sei que tá frio hoje, mas mantém. Excelente. Posso complementar aqui com uma outra pergunta, mas que talvez faça sentido com o Matheus? Eu estava conversando com uma escola, a escola estava falando de ter, talvez, exaustão, né? Uma ventilação invertida, eu diria, né? Isso faz sentido? Pode ajudar de fato? Eu acredito que sim, até porque tem laboratórios, né, que a gente utiliza, por exemplo, biossegurança de nível 3, 4, a gente utiliza esse ar negativo, a gente fala que é pressão negativa, né, que é o ar entrando e o ar saindo. Então a gente está fazendo uma pressão ali para o ar ficar sendo reduzido ali no ambiente, o ar contaminado, né. Então faz todo sentido sim, claro que eu estou falando para você, eu estou falando com base em experiências, em utilização em laboratório, mas assim, eu não tenho um artigo para te comprovar.
Mas, caso eu tenha que te responder agora, sim, com certeza. O exaustor faz todo sentido biológico, né? Legal, obrigado, Matheus. Muito bom. É isso. Júlia, uma perguntinha para você. A EPA e a Anvisa recomendam uma série de produtos para o coronavírus, entre outros. O mais utilizado em escolas é o hipoclorito. Vocês recomendam o peróxido para escolas, já que é um recurso que limpa e desinfeta? Sim, na verdade, o hipoclorito é o cloro, né? A gente conhece como água sanitária no uso doméstico. Na verdade, existem vários princípios ativos, que peróxido é um deles, quaternário de amônia, tem vários que são compostos dentro dos produtos químicos. Eles tendo ação bactericida, virucida, eles sendo desinfetantes, você pode usar, né? O que acontece é que existem produtos que são mais indicados, por exemplo, para ambientes hospitalares, porque de repente tem um efeito residual e aí vai continuar agindo, impedindo que as bactérias se proliferem naquela superfície. Existem outros que são recomendados para ambientes que têm menos contaminação, né? Acho que tudo depende de que ambiente você vai limpar, que tipo de material você vai limpar, porque, por exemplo, o cloro, ele é muito corrosivo. Então, quando veio isso da pandemia, né, tem que desinfetar, tá? Eu acho até que, não sei se foi o Caio que falou, de ter sempre o álcool gel, colocar o cloro no sapato, deixar de molho ali, são os que a gente mais conhece, né? Assim, a população em geral conhece o cloro e o álcool, que são desinfetantes, claro que na proporção adequada, na porcentagem adequada, né? O álcool gel é para mãos, não é para superfície já seria o álcool líquido. Agora, o álcool tem que tomar cuidado porque ele é inflamável, do mesmo jeito que o cloro é corrosivo para metal. Então, tem que tomar muito cuidado com qual superfície você vai limpar, né? Então, o álcool, se você passar muitas vezes em cima de um material que seja de borracha, ele vai ressecar a borracha, aí você vai estragar aquele objeto de borracha. Então, você tem todos os produtos que são desinfetantes, eles servem para combater o coronavírus. Agora, você tem que saber direito que produto usar, em qual superfície, em qual diluição e qual o tempo de ação também desse produto. Então, é uma série de recomendações, por isso que a limpeza profissional agora ficou muito valorizada em alta, em hospital. É muito importante você fazer a limpeza adequada, né? Então, seja em escola, seja em hospital, cada um com o seu procedimento correto, sempre ficar de olho nos procedimentos. Existe uma associação, inclusive, que fala quais são os procedimentos corretos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, tudo isso, né, balizado pelos órgãos competentes. Acho que sim, tem que... A pergunta foi se é o hipoclorito, né? Eu me estendi aqui na resposta, mas a pergunta foi especificamente sobre o hipoclorito. Sim, ele é recomendado. Ele vai ter um cheiro, né, mais forte, dependendo da superfície e da concentração de cloro. Ele pode desbotar, né? Então, se cair na roupa, vai manchar. Então, acho que ele é desinfetante, mas depende aonde você vai usar, qual é a superfície. Tem que ter esse cuidado de passar o produto na superfície correta. Excelente. Pessoal, vou fazer uma última pergunta, porque a gente já estourou um pouquinho o nosso tempo, mas eu queria me comprometer aqui com vocês. A gente vai conversar aqui com todos os nossos convidados, vamos direcionar as perguntas que foram feitas e que a gente não teve tempo de responder, e vamos responder ao longo da semana lá no nosso Instagram, tá? Então, vou fazer uma última aqui ao vivo, que é para o Caio. Em Xangai, algumas escolas realizam a triagem no ingresso dos alunos, incluindo temperatura. Esta é uma verificação realizada a cada 2 horas, com limite de 37,7. Se ultrapassar esse valor, o aluno é encaminhado para a sala de isolamento e deve ser retirado da escola. Se a temperatura baixar, ele poderá continuar na escola. Essa conferência de temperatura intermitente é recomendada ou é apenas no ingresso dos alunos? Qual que é a recomendação? Você está no mudo, Caio. Pronto, voltou? Voltou, estamos te ouvindo. Apanhando da tecnologia. Então, tem alguns países que estão adotando a medição da temperatura, outros não. Segundo a Organização Mundial da Saúde, isso não é indicado.
Então, alguns países optaram por olhar a temperatura da criança, outros não. Isso acaba tendo muitas falhas. Por quê? Se a criança acabou de pegar o coronavírus e foi para a escola e está assintomática, como que você vai ver essa febre? Então, como eu tinha falado antes, às vezes essa criança ela vai gastar 2 dias para manifestar uma febre baixa ou alguma coisa. Enquanto isso, ela está passando o vírus para frente. Então, eu não indicaria esse tipo de ação por conta disso. Quando você já está com 37,8, é porque a infecção já está instalada no seu corpo e você está manifestando sinais clínicos. Então, provavelmente, você já vai estar com alguma doença, seu corpo já está manifestando um estado que já está doente. Por isso que essa criança é tirada. Mas e antes disso? E antes dela manifestar essa febre? E se ela não manifestar essa febre? Então, tem estudos que falam que esses 2 primeiros dias normalmente não acontece nenhum sinal. E tem outros estudos ainda, que foram realizados na China, que depois de 2 semanas, mesmo a pessoa já tendo desenvolvido, já curado, ela pode estar transmitindo 2 semanas após ela ter curado. Então, não necessariamente essa criança, só porque vai estar medindo a temperatura dela a cada 2 horas, ela não vai estar transmitindo. Se ela tiver com febre, ela já tem que ir para casa mesmo. Mas se você consegue verificar uma temperatura um pouco mais baixa, ela já está num estado febril. E nesse estado, ela já é uma orientação para essa criança ficar em casa porque está tendo alguma coisa na sua saúde. Entendi. Viviane, Excelente. eu posso complementar a resposta? Pode, claro. Você deixar? Por favor. Também a liberdade do Caio, se ele me deixar também, né? Pode, tranquilo. Maravilha, muito obrigado. Então, eu concordo com o que você falou, faz todo sentido realmente. Só que, a China, ela vem adotando uma medida profilática que a gente sabe que é de sucesso, que é eles fazem mapas epidemiológicos. Eles têm equipes reservadas para isso. É a China, se não me engano, o Vietnã e Singapura também que está fazendo. Eles estão fazendo esses mapas epidemiológicos. Então, quando um aluno, por exemplo, apresenta qualquer sintoma, febre, tosse, qualquer um, literalmente qualquer um, eles fazem o quê? Além de tirar esse aluno da sala, né, que é o que recomendado, que nem você falou, apresentando qualquer sintoma, você retira ele, eles estão fazendo esses mapas, eles vão até a família da pessoa, falam assim, beleza, ó, aonde vocês foram tal dia, tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Essas pessoas que foram nesses locais, a gente tem que deixar isolado. Então, eles usam esse tipo de medição para fazer esse mapa mais rápido. Não quer dizer que realmente a criança não estava proliferando na escola. Ela já estava realmente, como você falou, ela já estava proliferando na escola. Agora, o que eles fazem é utilizar esse tipo de sintoma para tornar esse tipo de mapa epidemiológico mais fácil, mais rápido, aliás. Então, eles pegam a criança quando ela está tendo aquele sintoma, vão atrás da família dela, vão atrás de onde que elas passaram, e aí eles isolam todo mundo. Claro que a China é um país autocrático, né? Então, se eles mandarem você ficar em casa, você tem que ficar em casa. É bem um pouco diferente daqui, mas enfim, é só por isso, né? Eu acho que eles estão fazendo esse tipo de coisa. Perfeito, muito bom. Bom, gente, então a gente está finalizando o encontro de hoje. Agradeço muito aos nossos convidados. Caio, muito obrigada pela sua participação. Carlos, obrigada pela sua participação. Não está me ouvindo. Júlia, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Viviane, pela oportunidade de divulgar um pouco, né, os procedimentos de limpeza, produtos, enfim, tudo que acho que é interessante esses encontros para a gente realmente poder compartilhar. Gostei do painel, você juntou pessoas de diferentes áreas, aí acho que foi foi muito bom para pegar conhecimento de várias áreas aí. Gostei muito, obrigada. Imagina, viu? A gente que agradece. Léo, obrigada pela participação, pela colaboração na elaboração aqui do nosso painel. Eu que agradeço, Viviane, foi muito legal, assim como a Júlia, eu adorei, assim, aprendi demais e essa diversidade de informação foi fantástica, eu acho que funcionou absolutamente bem, você conduziu aí as interações de uma forma fantástica. Parabéns e muito obrigado, viu? Segunda-feira a gente vai ter o nosso webinar lá do Filho Sem Fila, todos convidados, a gente vai falar de novo sobre isso também,
né, a ideia é estressar ao máximo. Eu acho que é o tipo de coisa, no meu ponto de vista, que a gente tem de errar pelo excesso, pecar pelo excesso. Então, vamos fazer tudo o que a gente puder fazer para não ter dúvida, assim, né? Acho que essa é a mensagem. Sem dúvida. Matheus, muito obrigado pela sua colaboração, por ter conversado aqui com a gente, ter dedicado um tempinho. Não, que isso, obrigado a vocês, de verdade. Assim como o Léo falou, realmente você conduziu muito bem. E obrigado também para todos os participantes aí que aguentaram esse papo, que, nossa senhora, vocês podiam estar vendo, sei lá, Big Brother ainda tá rolando? Nem sei. Alguma live sertaneja, talvez. Isso, exatamente. E ó, até minha gata veio aqui dar um tchau para vocês aqui, ó. Ai, que lindo! Então, tchau, gente. Muito obrigado aí por estar com a gente. Obrigada a vocês. Pessoal, aproveito para agradecer a todo mundo do público que ficou aqui com a gente. Peço desculpas no começo lá da nossa live no Facebook, a gente teve um pequeno probleminha com o som. Agradeço a todo mundo que está aqui com a gente. E aproveito para dizer que se você está buscando uma escola nesse momento, ou se você pretende buscar nos próximos meses, cola na School, que a gente te ajuda a encontrar a melhor escola aí para o perfil da sua criança, tá bom? Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite.